Uma jornada histórica levou o cowboy brasileiro José Victor Leme ao tricampeonato mundial da PBR. Mas como ele conseguiu realizar essa conquista? Como foi a sua trajetória? Como foi a temporada 2025 que levou o cowboy brasileiro ao seu terceiro título mundial de montarias em touros? E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Thiago Arantes e eu passo a contar a partir de agora como foi a jornada do José Victor Leme nessa temporada, desde a primeira etapa, passando pela lesão. Você sabe qual foi a lesão que o afastou por mais de 10 etapas do campeonato? Eu vou te contar tudo isso nesse vídeo a partir de agora. O Campeonato Mundial da PBR, a elite principal, o principal campeonato hoje da PBR nos Estados Unidos é a Unleash the Beast. São os pontos conquistados dentro desse campeonato que define o campeão mundial. Ele acontece de novembro até maio. Começou lá em Tucson, no Arizona, no mês de novembro, e terminou em Arlington, no Texas, no mês de maio, com a grande final mundial. Esse é o campeonato que define o campeão mundial individual, aquele que nós conhecemos, o tradicional título mundial da PBR. E é esse campeonato que o José Victor Leme venceu pela terceira vez. E eu vou te mostrar então como foi a jornada dele, desde a primeira etapa até a última montaria que o coroou tricampeão mundial desse esporte. E a primeira etapa valendo para 2025 aconteceu no dia 15 de novembro de 2024. E na estreia, o José Victor Leme não conseguiu parar em nenhum dos dois touros que ele montou. Lá em cima do touro não dá tempo para você pensar, é reação. E observe o braço direito dele, ó. Abriu uma, duas, o braço livre passa da linha da orelha e ele vai ao solo. Não fez uma boa estreia na temporada. No entanto, na semana seguinte, em Ontário, no Canadá, ele mostrou porque é sempre um cowboy favorito ao título. Fez 2 montarias na casa dos 90 pontos, parou nos 3 touros e foi o campeão da etapa. Essa é a montaria dele no Homebrew. Esbanjando categoria e habilidade de um cara que veio para brigar pelo tricampeonato. A temporada regular da Unleash the Beast é composta por 23 etapas e mais a final mundial, onde acontecem 2 semanas da final mundial. É como se fossem 2 etapas. E nessa segunda etapa, o José Victor Leme venceu, foi a única etapa que ele venceu dentre as etapas regulares. Faturou $50 mil nessa etapa. A partir dessa terceira etapa, que foi lá em St. Louis, a maré não estava favorável para José Victor Leme. Caiu de um touro girando na contramão e até mesmo de touro girando a favor da sua mão, o que é um fato muito atípico para um cowboy do gabarito dele. Perceptivelmente ele estava fazendo movimentos que normalmente ele não faria, alguma coisa estava incomodando, alguma lesão, alguma dor. O cowboy não é muito de falar, mas você percebe, ó, ele sentindo dor, sentindo alguma coisa que o fez cair dos seus touros. Em St. Louis ele não parou em nada, e aí em Wichita ele também não conseguiu cravar os 8 segundos. Vocês perceberam como ele desceu desse touro? Apesar que é um touro bem pulador, ergueu bastante a traseira, mas é um touro que o José Victor Leme não cairia. Ele não faz aqueles movimentos brigando, indo pra cima do touro, indo pra cima da montaria. Mais uma etapa sem parar em nenhum touro. Ele faz uma prece e agradece. E aí na etapa de Manchester, um touro como esse, ele no seu pior dia faria 90 pontos. A mão escapou da corda, ele desce voando de cima do touro. 2 coisas que faz um cara cair de um touro dessa forma. Ou o psicológico tá abalado, ou a parte física não está 100%. Ele faz um movimento muito brusco e aquilo tira a mão dele da corda. Ele estando no meio do touro, escapou a mão, ele sai voando. Todo mundo cai de touro, mas essa forma com que ele tem caído, até mesmo ele notou que não era comum e preferiu se poupar. Na etapa de Albany, ele não montou. Ele só voltou na primeira etapa de 2025, que foi em Nova York. E aí está ele, ó.
na Arena de Nova York, mostrando que sabe qual é o caminho dos 8 segundos. Apesar de ainda não estar 100%, ele parou em seu touro e terminou a etapa de Nova York na 13ª colocação. Mas ainda você percebia que ele estava incomodado com alguma coisa, não era aquele vibrante José Victor Leme ainda. Na semana seguinte, etapa de Chicago. Ele conseguiu vencer os 8 segundos no seu touro, porém a saída foi crucial para ele. O touro embaixou a anca, esporeou, parou no touro e olha o desembarque. Passou um pouco imperceptível para você, mas não para o José Victor Leme, que sentiu a costela, já levando a mão na costela. O lance foi muito rápido e não deu para você perceber, nem por essa câmera você vai ver. Mas quando o touro desce a pata, ela desce prensando, ralando a costela, e ali ele sentiu. Leva a mão na corda, desamarra ali, ó. Eu vou tentar mostrar pelo outro ângulo para vocês verem que aquela pata, mesmo passando daquela forma, ó, ele sentiu a pressão na costela e essa lesão fez ele ficar mais uma etapa afastado. A próxima etapa de Houston ele não montou, ele preferiu se poupar também. Então, passado a etapa de Houston que ele não montou, ele foi para Pittsburgh. Essa foi a 10ª etapa do campeonato, a 8ª que ele estava montando. O touro chacoalhando o lombo de todos os lados, ele já tinha pelado. E essa montaria foi crucial para ele se afastar por mais de 60 dias. A mão dele na alça da corda sofreu um tranco muito grande. O touro puxa ele toca no touro. Ali ele já poderia ter saído, mas ele continua no touro. E na sequência, o touro com os movimentos, ó, torce a mão dele na alça na saída. E essa lesão na mão foi a responsável por tirar ele das próximas 9 etapas, mais de 60 dias longe das arenas. Quando ele anunciou que estaria afastado, todos imaginavam que seria uma etapa, no máximo 2. Não aparentava ser uma lesão tão grave, mas foi importante ele se recuperar, se poupar. Qualquer outro cowboy poderia ter tentado, vou aplicar aqui uma anestesia e vou continuar montando. Isso poderia agravar a lesão e tirar dele a chance de brigar pelo título mundial. Então essa preparação física e psicológica ajudou e muito o José Victor Leme a voltar com força total para disputar o título mundial. Daquela etapa em Pittsburgh em janeiro para essa em Sioux Falls em abril foram mais de 60 dias. E essa foi a sua montaria do retorno. Para os dois lados, o Vitinho estava montado. Back. No problem with the direction change, and we should see a lead change. Ele está de volta. Como eu disse, ele poderia ter voltado antes, mas essa preparação, esse tratamento foi importante, porque ele teve tempo para se condicionar fisicamente, psicologicamente e voltar ativo e apetitoso. Para os dois lados, ele cobre o touro perfeitamente, agora sim remando baixo e trazendo até na linha da orelha e voltando. Ele terminou essa etapa de Sioux Falls na 7ª colocação. Começava aqui a sua jornada histórica. A 21ª etapa do campeonato, a segunda após o seu retorno, foi em Billings. E olha ele aí, esporeando o touro, buscando a qualquer custo retomar os pontos perdidos. E aí sim você vê os movimentos de um cara atacante sobre o touro, de um cara que está buscando o touro, não tá com medo nem com dor, ele tá indo pra cima do touro. Ele terminou essa etapa de Billings na 7ª colocação e pôs panca, ó. Esse é o José Victor Leme, no auge dos seus 28 anos. Na semana seguinte foi a vez de Nampa. Ele estava prestes a vencer essa etapa. O Lights Out tentou de toda forma colocar ele para fora, mas com muita habilidade e com muita opinião, ele venceu os 8 segundos e quase foi campeão. Ele foi vice-campeão dessa etapa, perdendo para o Dalton Castle, mas ele fez a parte dele.
Retroceder-se nunca, render-se jamais. Segundo lugar em Nampa para José Vitor Leme. Essa foi a 22ª etapa. Vamos para a última etapa regular antes da final mundial. No final de abril foi a etapa de Tacoma. E foi uma preparação e uma classificação para a final mundial. Como ele perdeu muitas etapas, ele corria o risco de ficar fora da final mundial. Terminou essa etapa na 14ª colocação e garantiu a sua participação na grande final mundial em Fort Worth, no Texas. E a final mundial foi dividida em 2 fases. A primeira aconteceu dentro do Countdown Coliseu, em Fort Worth. E aí o José Vitor Leme precisava montar em 4 touros. E ele simplesmente parou nos 4 touros dessa fase de eliminação. Ele chegou nessa final mundial na 18ª colocação. Preste atenção, ele chegou na 18ª colocação do ranking mundial. Ele precisava fazer o impossível e o improvável. Nessa primeira fase, ele parou nos 4 touros, fez a maior somatória de pontos e venceu a fase de eliminação da final mundial. Perfection indeed, as a top Pegasus, José Vitor Leme. E ele foi simplesmente perfeito. Quando muitos não acreditavam, eu falava, ele pode ser tricampeão mundial. Para isso, ele tem que vencer tudo. E nessa fase de eliminação, ele faturou $197 mil. O José Vitor Leme agora estava em 6º no ranking mundial. E nessa última fase, em Arlington, no Texas, eles precisavam montar em 4 touros, 2 dias de competição. Estava em jogo 756 pontos. Então o Vitinho precisava parar em todos os touros, não só parar, mas ganhar todos os rounds e ganhar, consequentemente, essa fase final lá em Arlington, no Texas, a fase da coroação. E foi exatamente isso que ele fez, meus amigos. Ele chegou na final, na 18ª colocação, venceu a fase de eliminação, subiu para 6º, colocou pressão em John Crimber, Dalton Castle, Brad Fielder, ganhou todos os rounds. Olha, mais uma montaria na casa dos 90 pontos. Neste primeiro dia da final mundial em Arlington, fazendo 90,50 nesse touro. O que o José Vitor Leme fez, a gente não se cansa de falar. É aquilo que a gente matematicamente sempre falava que seria possível fazer, mas improvável. E ele foi lá e mostrou que era capaz. Numa semana totalmente inspirada, no auge da sua forma física, técnica, psicológica, ele incorporou ali, sem sombra de dúvidas, um gladiador. Esse já é o último dia. O touro batendo a anca no brete, nada desconcentrava esse homem. O touro podia fazer o que for. Para qualquer lado ele estava montado, estava posicionado, estava determinado para ser o tricampeão mundial. Ele montou praticamente a metade do campeonato e levou o título. Ao todo foram 37 touros montados, 22 paradas, um percentual de 60% de aproveitamento. Mas aonde ele precisava parar, aonde ele precisava pontuar, que era na final mundial, ele foi lá e pontuou. E a sua vitória praticamente foi coroada somente na última montaria, e ele dependia ainda de um resultado desfavorável para o Dalton Castle. Venceu o round 1, venceu o round 2, venceu o round 3, e nesse 4º round ele venceu também, empatado com o Brad Fielder. E olha a performance dele. Uma montaria de 91 pontos, desceu em cima das botas para ser coroado o tricampeão mundial desse esporte, o terceiro na história e o terceiro brasileiro, se igualando a Adriano Moraes e a Silvano Alves. É por isso que todo mundo vai lá abraçá-lo, comemorar um feito histórico, inédito,
E eu não sei se vai ter outro cowboy pra fazer isso não, porque o que ele fez aí é algo inimaginável. Além de ser tricampeão mundial, ele venceu a final mundial pela terceira vez e nessa temporada ele faturou 2 milhões de dólares. E eu mandei uma mensagem parabenizando ele e disse: cara, que feito histórico você fez. A ficha dele nem havia caído ainda. Fala, Thiago, tudo bom, meu amigo? Como é que tá aí? Cara, que loucura, né? O que aconteceu ali esse final de semana foi inexplicável, né? Assim, aos olhos do homem, uma coisa que difícil de explicar, que poderia ter acontecido, né? E aconteceu, rapaz. A única explicação foi Deus mesmo, né? Porque pra conquistar tudo aquilo ali, pra fazer tudo aquilo ali, teria que ser um milagre e foi o que aconteceu. Cara, tô muito feliz. Tá louco. Acho que até agora não caiu a ficha ainda de tudo que aconteceu pra mim ali nesse final de semana. Mas a felicidade é imensa, tá doido. Simplesmente um feito histórico e inédito no nosso esporte. Essa é a trajetória etapa por etapa do José Victor Leme. Dá uma pausa na tela para você ver as etapas, as pontuações até se tornar tricampeão. Você concorda com essa pontuação da final mundial? O cara monta bem o ano inteiro, mas na final mundial, se ele montar mal, ele perde o título. O próprio José Victor Leme se posicionou como um crítico desse sistema. E ele falou, eu sou um crítico, mas dessa vez eu fui beneficiado. O mesmo aconteceu com o Mike Lee, lá em 2004, onde o Adriano montou bem a temporada inteira, e aí o Mike Lee foi o campeão mundial daquele ano. Porém, 2 anos depois, em 2006, o Adriano chegou em quarto, sem perspectiva de título, e foi tricampeão mundial. Então, é um sistema que prejudica e beneficia. Então, deixa aqui a sua opinião, você concorda ou não? Os pontos dessa final mundial equivaleriam a 10 etapas regulares, então o cara teria que ter montado bem na final mundial. E o Dalton só perdeu praticamente o mundial com a última montaria ali do José Victor Leme. Faltou para ele um pouco mais, de controle psicológico nessa final. O título estava para ele montou bem essa temporada inteira. Estava para o Dalton, para o John ou para o Brady Fielder. Então, assim, aproveitaram os touros? Não, quem aproveitou foi o José Victor Leme. Vai acontecer isso de novo? Acho muito difícil, porque o José Victor Leme fez o improvável acontecer. E você, deixa aqui a sua opinião. Quando que o José Victor Leme vai conquistar o seu 4º título mundial? Ele completa esse ano 29 anos de idade. Lembrando que o Adriano Moraes conquistou o tricampeonato com 36 anos. Então deixa aqui a sua opinião e a sua mensagem ao nosso tricampeão mundial. Eu volto em breve com mais novidades e com mais vídeos do nosso rodeio mundial e do nosso rodeio nacional. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.